Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade. É com alegria renovada que voltamos a conversar com os queridos amigos, trocando ideias sobre a vida, sobre nós, como seres criados por Deus e que buscamos sempre o aprendizado. O propósito deste programa é uma análise, embora rápida, de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. É importante refletirmos que a doutrina espírita ela é filosófica, científica, com consequência moral. Não se coloca nem no sentido religiosa, até porque a religião é uma criação humana. Nós, os homens, criaram as religiões. A espiritualidade, ela não é humana, ela é divina. Então, é diferente. Eu quero fazer essa colocação, embora surja assim como meio complexa, mas diríamos, a espiritualidade é algo à parte da matéria. Nós, como pessoas, seres encarnados, nós criamos segmentos sociais, religiosos, políticos, e isso a gente podia chamar de religião, depende da interpretação que se dê ao termo religião. Então a palavra religião vem de Roma, da fundação de Roma, quando significa agregar o povo ao imperador. Então nós poderíamos dizer, então, a religião espírita, que é a agregação de homens a Deus. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, mas apenas para dizer que a doutrina espírita, ela vem nos trazer informações sobre nós, o que somos, de onde viemos, por que estamos aqui neste planeta, para onde iremos após a nossa morte. Isso também ela difere um tanto de outros entendimentos espiritualistas. A diferença entre o espiritualista e o espiritismo não há. O espiritismo é um espiritualista, assim como o católico é espiritualista, como o protestante é espiritualista. Todos acreditam em algo após a morte, de forma diferente, eu quero repetir, mas acreditam. Uns é que ao morrermos seremos julgados, se formos bons, iremos ao céu, se não formos bons, iremos para o inferno. Aí vale também uma reflexão. Será que o bem que nós podemos fazer não superou o mal que fizemos? Nós iremos para o inferno? E esse bem que fizemos, como é que fica? Perdemos? Não. Ou então, nós fomos bons, mas cometemos atitudes más? Nós fomos para o céu com atitudes más? O que é céu ou inferno, senão um estado de espírito? Quando amamos, estamos no céu. Quando odiamos, estamos no inferno. A palavra inferno vem de Geena, o Sheol, que é um lugar onde se joga lixo. Tá? Não é um reino espiritual do mal, não é isto. Jesus utilizava o termo Sheol ou Geena para dizer que aquilo que não serve para a sociedade, que não serve para o bem, é jogado ao lixo. Então é isso que Jesus colocava para nós. Mas, assim, como é que fica a ideia de espírito para nós? E a doutrina espírita nos diz, eu vou ler aqui, no item 23 de O Livro dos Espíritos, o seguinte:
Questão formulada por Allan Kardec. Que é o espírito? Notemos que Allan Kardec, que era professor, pedagogo, poliglota, inteligentíssimo, ele formula o termo grafando a palavra espírito com E minúsculo. E o espírito responde: o princípio inteligente do universo. É a resposta. O que é espírito com E minúsculo? O princípio inteligente do universo. Allan Kardec prossegue. Qual a sua natureza íntima? E a resposta: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, refletamos um pouquinho sobre o princípio inteligente, tá? Que nós vamos entender, né? O espírito grafado com E minúsculo, para que lá na frente nós vamos entender, no item 76, já o espírito grafado com E maiúsculo. Aqui ele diz que é o princípio inteligente. É desprovido do bem e do mal, porque ele é simples e ignorante. No decorrer dos evos, ele vai se elaborando, vai adquirindo princípios. Ainda não há inteligência, mas assim como nós entendemos, mas ele tem já o instinto, que é uma forma, ou diríamos, um tipo de inteligência que vale para a sua sobrevivência, para a sua defesa, e com isso vai evoluindo. No item 76, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual a definição que podemos dar ao espírito grafado com E maiúsculo? E os espíritos respondem: eu vou ler para ficar mais claro, tá? Então, ele nos diz que a questão é como podemos definir o espírito, e a resposta: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Aí já é um outro momento. Então, aí Allan Kardec faz uma anotação aqui. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então vejamos, eu adiantei essa questão para entendermos a diferença entre princípio inteligente e ser inteligente. Então, aí nós analisando esse processo, onde começa o princípio inteligente, e o item 585 deste livro fala sobre os reinos e nos informa os espíritos que o reino mineral, né, ele não tem vida, ele tem uma atração mecânica tão somente. Então, se nós atirarmos uma pedra no canto, ela vai ficar lá eternamente. Não tem vida. Uma planta, um vegetal,
ele tem essa atração mecânica e tem algo a mais que o mineral, que é a vitalidade. Nós poderíamos chamar aqui de fluido vital. Mas a planta ou vegetal não pensa, não se defende, não sente dor, embora se aniquila com o tempo. Ela nasce, cresce, morre. Mas o animal, ele tem essa atração mecânica, tem o fluido vital, né, a vitalidade, e tem algo a mais que o move, que nós poderíamos chamar de uns princípios, uma inteligência, embora ainda não tenha uma inteligência desenvolvida, mas tem um instinto que serve para sua autodefesa. Aí nós vamos entendendo. Mas não está lá que o espírito é criado, que a alma é criada na hora do nascimento? Aí nós voltaríamos aos textos bíblicos. Lá em Zacarias nós lemos que está escrito: antes que foste gerado, eu te conheci. E quando estavas no ventre da madre, eu programei a tua vida e te consagrei profeta às nações. Então vejamos que antes de ser gerado ele já era conhecido. Então já existia. Se já existia, não pode ter sido criado na hora do nascimento. Não é um raciocínio lógico? Ou isso aconteceu só com Jeremias? Só ele foi diferente dos outros? Ou todos somos iguais perante Deus? Iguais na nossa criação? Então, isso é que nós vamos entender. Se ele já existia, ele vem de uma origem, que a doutrina espírita, pelos espíritos reveladores, nos coloca como princípio inteligente. Aí nós vamos encontrar também em Malaquias, quando ele diz no capítulo 4, versículo 5, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Tá, mas Elias já tinha vivido? Como é que ele voltaria? Então nós vamos entender com Jesus o que está escrito em Malaquias. Quando Jesus dá testemunho de João Batista, dizendo que ele mesmo, João Batista, era o Elias que tinha de vir. Mas João Batista não era filho de Zacarias e Isabel? Sim. Então, os que combatem a reencarnação dizem assim, não, esse texto é o seguinte, João Batista tinha as virtudes de Elias. João Batista tinha as virtudes de Elias. Tudo bem. Quais são, querido amigo que está me assistindo agora, as suas virtudes? Elas são suas ou elas pertencem a alguém? Ou pertenceram a alguém no passado? Então, é fácil de entender isso. As minhas virtudes foram conquistas minhas. Se João Batista
tinha as virtudes de Elias, logo ele era Elias, filho de Zacarias e Isabel, segundo o relato evangélico. Aí nós vamos refletindo sobre o princípio inteligente. Como é que isso se dá? Então, desde lá, os primeiros seres viventes, nós vamos analisando que os animais, né, eles, desde os que sobrevivem, né, vivendo entre outros animais, mas nós vamos entender todo esse processo de evolução. Tá? Então, o João de Barro, ele fará a sua casa sempre daquele jeito. É sempre daquele jeito. Às vezes até sobrepostas, né? Ou sobrepostos os seus ninhos, vamos chamar de casa, né? Sobrepostas, uma à outra. Mas todas têm o mesmo formato. Aquilo é do seu instinto. Os animais fazem as suas tocas, né? Outros pássaros constroem os seus ninhos com as palhas. Magistral, eu acompanhei um bem-te-vi construindo o seu ninho, buscando ao longe, fio por fio, trançando até fazer a sua casa. Tudo isso se chama instinto, que em se desenvolvendo um dia será inteligência. Os primeiros homens, ainda desprovidos de uma inteligência razoável, já tinham os instintos mais aguçados para a sua autodefesa. Isto, no decurso do tempo, vai permitindo que eles construam as suas armas de autodefesa, que eles descubram inicialmente que um pedaço de osso pode lhe servir de algo para a sua defesa, mais tarde construindo as suas armas, as suas casas. Antes viviam nas grutas, nas cavernas, construindo mais tarde as suas palhoças, né? E aí a gente vai percebendo o desenvolvimento da inteligência, ao ponto de hoje o homem está explorando outros planetas, ou então já chegando à Lua, como sabemos, explorando Marte, buscando novos conhecimentos. Aí, assim nós vamos crescendo. Aqueles que entendem que a vida ela se extingue na morte, nós vamos respeitar sem problema algum. A doutrina espírita não vem para contendas, vem para explicações, para informações. Então, se você não acredita, maravilha, mas continue pesquisando, continue analisando. Um dia você vai dizer, é verdade. Não tem outra argumentação para contestar essas informações. Nós já falamos de César Lombroso, eu não vou repetir, apenas dizendo que ele combatia o espiritismo. Estudou, pesquisou e se tornou um dos maiores defensores. Então, queridos amigos, pensemos sempre que nós somos criados simples e ignorantes. E pelas graças concedidas por Deus, da inteligência, da razão e do livre-arbítrio, nós marchamos para a
inteligência maior ou mais desenvolvida, até chegarmos à condição de espíritos puros. Estamos nos despedindo aqui, Deus nos dando vida nesta existência. Estaremos na próxima oportunidade com os queridos amigos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare sempre. Muita paz no seu lar, na sua vida. Até lá.